Shalom, shalom. E aí, pessoal, como vão vocês? Espero que bem. Shalom Adonai, Shalom de Maria, Shalom de Morió, Salam ao Rap, Erena Tokirios, a paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar um pouco em 2 Reis, capítulo 5, versículos, vamos ver alguns versículos aqui. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria, versículo 2, e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Versículo 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Versículo 4. O 5 diz: respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Versículo 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Versículo 9 diz: veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã, versículo 17: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor ao teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Glória a Deus. Nós sabemos que na Torá de Moshe, na lei de Moisés, o leproso, ele tinha que passar por todo um ritual de purificação, porque ele
obrigatoriamente tinha que ser excluído da tenda da congregação, como foi o caso de Miriam, quando ela se levantou juntamente com Arão e falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita. E Deus feriu ela com lepra. Lepra simboliza pecado. Se a gente for para Vaikra, o Sefer Torah Kohanim, o livro da lei dos sacerdotes, Levítico, e chamou Vaikra, nós vamos ver Deus dizendo os tipos de lepra, os níveis da lepra e como tratá-la ritualmente. A lepra, ela simboliza o pecado, que é uma doença, naquela época era incurável, como a AIDS e o câncer hoje. Então era uma doença que, quando alguém no acampamento de Israel era infectado com a lepra, essa pessoa tem que ser excluída da congregação, tem que ser tirada do meio da sociedade, e até que ela tivesse sua pele restituída e pudesse passar por todo um processo ritual de purificação, para assim ser admitida de volta no meio do seu povo. E tinha que ter com o sacerdote lançando a mão de uma agulha, furava para testar a ferida, se a pessoa estava curada ou não, e se a pessoa estivesse sem sentir, era o teste da lepra, então ele saía gritando: eu sou leproso, saiam da frente, e ele ia para um lugar excluso, fora do acampamento, até ser curado da lepra. E Naamã, que a Bíblia diz que era um comandante de exército do rei da Síria, ele era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Então entenda que o Senhor Deus está no controle de todas as nações. Era Deus que determinava a vitória de Naamã. Ele era herói de guerra, porém leproso. Olha só que a Bíblia começa traçando um perfil, colocando todas as insígnias e credenciais de Naamã, e depois diz que ele era leproso. Então, a lepra simboliza o pecado. Então, a princípio a gente entende aqui no contexto da Torá, da Alahá, que Naamã tinha uma doença pior do que a lepra. Ele tinha um pecado. E Deus, sabendo disso, queria tratar primeiro o pecado de Naamã para depois tirar a lepra. Porque a lepra era símbolo do pecado. E qual é o pecado de Naamã? Naamã era uma pessoa prepotente, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que estava acostumado com tapinhas nas costas, uma pessoa que estava acostumado com elogios, uma pessoa que estava acostumado em sentar-se à frente em todo e qualquer evento, reunião que ele era convidado, uma pessoa que as pessoas se curvavam e saudavam porque era alguém de grande importância na Síria. E quando ele vai ter com o profeta, porque uma das suas servas, possivelmente de procedência judaica, que conhecia Eliseu, diz para ele que se ele conhecesse o homem de Deus, ficaria curado. Ele então recebe uma carta do rei da Síria e leva até o rei de Israel. E na carta diz para o rei curar ele. O rei pensou que isso era... primeiro o rei viu isso como uma blasfêmia, porque um homem não pode curar ninguém, quem cura é Deus. E ele também entendeu isso como um sinal de um motivo para a guerra. Então ele rasga as vestes, que é símbolo de tristeza. Elisha, quando vê o rei rasgar as vestes, disse: por que o rei fez isso? Não era para ter rasgado as vestes. O Senhor não pode curar, mas o Deus que eu sirvo pode. Vocês vão ver que tem profeta em Israel. E disse: mande que levem ele até mim. Naamã, como era acostumado com massagens no seu ego, e nós estamos diante de uma sociedade que se encurva diante dos elogios,
e que não estão aptas para a crítica. E nós devemos ter cuidado com isso, porque o primeiro pecado, o pecado inicial que aconteceu no céu, que a gênese do pecado foi no céu. Na terra foi na terra de Sinar. Nós podemos dizer também que no Iraque, né, no Gan Eden, mas ela começou no céu, quando o querub Mimchar, ou querub Hassur, se levantou contra Deus, porque o pecado da soberba, o pecado da inveja e o pecado da prepotência se instalou no coração daquele querubim. Mas voltando para Naamã, Naamã estava agora indo até a casa do profeta Elisha, de Elisha Hanavi, profeta Eliseu, pensando que Eliseu ia sair, ia saudar ele e dizer: nobre homem, comandante da Síria, Shalom Lehá, paz esteja contigo. Não. Deus diz: você não vai, Eliseu, fica aí, manda um mensageiro. O trabalhar de Deus é maravilhoso. Deus sempre gostou de simplicidade. Quando ele aparece para Moisés no Monte Sinai, ele podia aparecer num cipreste, ele podia aparecer numa árvore grande, né? Em várias árvores que havia naquele tempo, que eram gigantescas, mas ele escolhe a sarça. Ele podia ter aparecido no Monte Everest, ele criou o Everest, mas ele escolhe o Sinai. Ele podia ter aberto o Oceano Atlântico todo, mas ele escolhe um estreito no Mar Vermelho, que ele leva 3 dias para atravessar. Então Deus gosta das coisas simples, apesar de ele ser quem ele é, o Todo-Poderoso. O Eie Shereye, em aramaico, Aya Shraya. Então, Deus sempre gostou da simplicidade. Jesus, ele não entra em Jerusalém montado num cavalo, até porque ele não estava em guerra, ele estava indo em paz, então ele entra montado num jumentinho. Simplicidade. Jesus, que é mestre, lava os pés dos discípulos, símbolo de humildade. E ele diz que aquele que quiser ser o maior, seja o menor, porque a lógica de Deus é diferente da nossa. Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. O perseguidor vira perseguido. Quando Ananias vai ungir Paulo para que ele volte a ver o Saulo, ele diz: esse homem é perseguidor, esse homem não presta. Aí Deus diz: vai, porque este é para mim, né, vaso escolhido. Ele não presta para você, para mim ele presta. Deus trabalha com reciclagem. O que o mundo diz que não presta mais, para Deus presta. Ah, é drogado, não presta, para Deus presta. Ah, é uma prostituta, é ladrão, é um assassino. Para a sociedade não vale nada. Deus diz: eu refaço, eu sei recriar, eu reciclo o ser humano quando ele dá lugar. E Naamã pegou e disse: tem rios tão bons aqui na Síria, Amana, Fassá, né? Ele cita aqui os rios da Síria, com águas limpas, cristalinas, né? Abana, Farfar. Mas Deus mandou ele para o Yarden, Jordão. E o que significa Yarden em hebraico? O que desce. Ele está ensinando uma coisa para mim e para você. Quer ser curado? Desce. Quer que eu ouça a oração? Desce. Desceu a primeira vez e eu não ouvi? Insista. Desce de novo. Desceu a segunda vez e eu não ouvi? Insista. Batei, e abri-se-vos-á. Porque é o que bate, abre-se-lhe-á, e o que pede, recebe. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte. Essa é uma promessa de Deus. Então, Deus manda Eliseu mandar um mensageiro. E Deus não manda um mensageiro colocar a mão e dizer: ó, o profeta disse que eu, em nome do Senhor, te dissesse: está curado, vai em paz. Não, ele diz: vai lá no Yarden, no que desce, no rio fundo, de águas
águas turvas e desce 7 vezes lá. É no Jordão, é no rio da água barrenta, porque tu veio do barro, Naamã. Aí Naamã começa a dizer, não, eu sou comandante, eu sou um homem célebre, eu tenho várias patentes, eu vou para o rio, eu queria ir era para o lugar da Síria, Abana, Farfar, cujas águas são cristalinas, limpas, mas eu vou ter que ir para o Jordão. Aí um sábio diz, se for, te pedisse uma coisa difícil, tu ia fazer. Aí ele vai apertar. Ele vai lá, passa por cima do seu orgulho, passa por cima das suas credenciais, e Deus cura o pecado de Naamã. Desce, 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 e a vitória chegou. Então nós vemos que na insistência, na hora de Deus, ele chega. Você não pode parar no primeiro mergulho. Você não pode parar na primeira oração. E não se iluda. Deus não escuta orações gigantescas procurando eloquência. Ele escuta um coração quebrantado e contrito. Ele vai além do que sai daqui. Ele vai atrás do que sai daqui. Às vezes você nem falou, só caiu uma lágrima, mas aquela lágrima tem uma mensagem que ninguém no universo consegue ler. Mas Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, ele traduz a lágrima. E então, se um irmão chegou na igreja, orou 1 minuto e você orou 1 hora, não critique. Às vezes ele desceu justificado e você não. Às vezes você só teve eloquência e ele teve um coração contrito e quebrantado. Ah, mas o irmão só deu 10 centavos de oferta. Eu dei R$1.000. Deus não está em busca de valores. Ele está em busca de valores. Não são valores que atraem Deus, são valores. Então ele vai além da aparência. Quando ele manda Samuel e a casa de Jessé, o belemita, para ungir o segundo rei de Israel, porque entre os filhos de Jessé ele tinha se provido de um rei. Ele não olha para a aparência, ele olha para o coração. E ninguém sentou na mesa enquanto o menino, que o pai esqueceu, que a mãe esqueceu, que os irmãos esqueceram, que estava lá fedendo a ovelha no meio do pasto, não chegasse. Ah, mas ele é o menor, mas a gente só senta para comer quando ele chegar. Ah, mas ele é fedorento, a gente só senta para comer quando ele chegar. Mas eu estava até esquecido dele, profeta Samuel. Calma, Jessé, só vamos sentar quando Davi chegar. Eita, glória a Deus. Às vezes as pessoas olham para os dons que Deus te dá, dom é um favor merecido, é uma dádiva, e acham que por causa do dom, né, você está salvo e tudo. Nós entendemos que o dom não salva ninguém, porque Jesus naquele dia vão dizer para ele, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. Ele vai dizer, nunca vos conheci. Então tinha os dons, os milagres eram operados em nome de Jesus, mas as pessoas não estavam na linha com Deus. Aquele dia vai ser um dia de surpresa. Muita gente que a gente pensava que ia subir, não vai subir. E gente que a gente pensava que ia ficar, vai subir. Vai ser um dia de surpresa. Oxalá, prover a Deus, eu e você estejamos prontos para a qualquer momento, não importa se de um jeito ou de outro, estarmos prontos para o encontro com o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então Deus trata ali a soberba de Naamã, e aí Deus trata da lepra. Deus cura ele fisicamente, depois que Deus cura ele espiritualmente. Às vezes a doença que alguém tem, ela decorreu
de uma transgressão deliberada contra Deus, de um pecado, de um het. Então, quando esse pecado, a pessoa se arrepende e deixa, ele alcança a misericórdia, que no latim trazer o miserável para o coração, miseris cardia, miseris, miserável, cardia, coração, trazer o miserável para o coração. Então, Deus usa de misericórdia quando a pessoa se arrepende e deixa. Não pequeis, mas se pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, um mediador entre Deus e os homens. Glória a Deus. Naamã foi curado, foi restaurado e ainda se converteu, né? Ele ia para o templo de Rimon porque era obrigado. Mas, enfim, ele é um exemplo para nós de que a humildade não é você se vestir de todo jeito, não é você ser paupérrimo, não é você ser ignorante acerca de muitas coisas. A humildade é a subserviência diante de Deus e o amor para com o próximo, fazendo aos outros o que queremos que nos façam, e servindo como Cristo serviu os discípulos, sendo o nosso exemplo maior. Então, se o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Melech HaMelechim, o Adon Hararunim, Malco de Malquei, o Moro de Morã, lavou os pés do discípulo, quem sou eu? Quem somos nós? Para não ajudarmos uns aos outros nessa caminhada estreita, uma terra prometida que é Sião. Jesus, uma vez, ele encontrou 10 leprosos, e a lepra, repito, simboliza o pecado. E eles rogaram que o mestre os curasse. Jesus facilmente os curou. Todos ficaram tão felizes com a cura que nem lembraram de agradecer, e os 10 saíram. Só que dentre os 10, possivelmente 9 judeus e um samaritano, um deles voltou. Aí você diz, um judeu, não, um samaritano. Voltou, se ajoelhou, adorou e agradeceu. Não é diferente no dia de hoje, até mesmo em nosso meio cristão. Às vezes Deus abençoa 10 e só um volta para agradecer. E é aquele que menos se espera voltar para agradecer. E aquele que se esperava que voltasse para agradecer, não volta. Porque no contexto ali de Jesus, se esperava que um judeu, conhecedor da Torá, que passou pelo Bar Mitzvah, filho do mandamento, voltasse e agradecesse e adorasse a Deus. Mas não, o samaritano, que é a descendência dos judeus do Reino do Norte, que entendiam a Torá de outra forma e que eram ignorados pelo Reino do Sul, que os judeus não iam com a cara dos samaritanos, e se fosse preciso eles pulavam o caminho por uma distância bem longa para não ter que passar no território de Samaria. Foi um samaritano que voltou e disse: obrigado, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, muito obrigado por me curar. Aí Jesus disse: eu não curei 10, cadê os 9? Ele está perguntando para mim e para você. Eu abençoei tantos, cadê os que eu abençoei? Cadê o culto de ação de graça pelaquela cura, pelaquela bênção, pelaquela causa impossível? Que quem sabe você estava até esquecido, mas Deus me usou nesse vídeo para te lembrar. Cumprir os vossos votos para com o Senhor, porque isso é grato ao Senhor. Glória a Deus. Então, que a humildade verdadeira esteja em nós. Porque aquele que diz que é humilde já perdeu a humildade. Agora, se outro dá testemunho de nós, né? Então, se as pessoas disserem verdadeiramente, ali vai um servo do Senhor, ali vai uma serva do Senhor, então o testemunho é verdadeiro. Mas se eu mesmo me congratulo, uso de adjetivos para comigo mesmo, então eu estou sendo hipócrita e não há humildade em mim. Repito, Deus não olha para orações gigantes e eloquentes.
Ele olha para uma oração onde o coração é quebrantado, onde é um verdadeiro adorador que está falando com Deus, onde há sinceridade, onde há arrependimento, onde há humilhação debaixo da potente mão de Deus, como está escrito. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele no seu tempo vos exalte. Aí você diz: meu irmão, mas eu ando fazendo a obra do Senhor e não tem sido fácil. Deus me deu a túnica, como deu a José. Deus me deu os dons. Fui batizado com o Espírito Santo, recebi a virtude do Espírito Santo e os dons espirituais. Estou desenvolvendo os dons para a glória de Deus. Todavia, Sambalate e Tobias se levantam. As forças do mal nas regiões celestiais se levantam. Tenho usado a armadura de Deus, mas não tem sido fácil. É porque quando Deus faz uma promessa para mim e para você, Ele não diz o trajeto até a promessa acontecer. Quando Ele prometeu um governo a José, não falou da cova, nem falou do falso que a mulher de Potifar ia levantar, nem da prisão. Quando Deus prometeu, glória a Deus, a José isso, né? Ele não mostrou o trajeto até o governo. Quando foi a Davi, que Deus prometeu o reino de Israel todo, Deus não mostrou que ele ia ser perseguido pelo sogro, perseguido pela sua nação, que ele ia ser enganado pelo sogro, que ele ia ser perseguido por nações inimigas, que ele ia entrar em desespero e depressão e entrar numa caverna e se isolar, que ele ia ficar com espada no pescoço no deserto, no meio do deserto de Maom, que ele ia ter que se fazer de louco para salvar a sua vida diante do rei Aques, que ele ia ser amaldiçoado por Simei, que ele ia fugir de Absalão, que ele ia ceder a uma tentação que ia trazer consequências gravíssimas para sua família. Ele ia presenciar um estupro e um incesto, depois assassinato, depois assassinato, depois assassinato. Então Deus não mostrou todo esse trajeto até ele virar rei, mas Deus prometeu que ele ia ser rei. Então tudo isso, de alguma forma, serviu para fortalecer a fé de Davi e colocar ele onde Deus queria para ser o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. O homem que sabia pegar uma espada e sair cortando todo mundo, mas também sabia pegar a harpa e cantar os salmos e adorar o que vive para sempre. Porque Deus, nos últimos dias, não procura só guerreiros, nem só poetas, mas Ele procura poetas que sejam guerreiros quando convém, e guerreiros que sejam poetas quando convém. Homens segundo o coração de Deus, homens segundo a vontade de Deus. Deus não olha para o exterior, Deus olha para o interior. Quantas das vezes as pessoas não olharam para nós e disseram esse daí, essa daí? Mas é esse daí, é essa daí que Deus escolhe. Ele escolhe aquilo que o povo despreza. Quando ele olhou e disse: essa mulher está bêbada. Ela: não, meu senhor, Ana disse: eu estou atribulado de espírito. Ele: desculpa, julguei errado. Vá em paz e o Deus de Israel te conceda a petição. Quantas das vezes nós somos mal interpretados? Mas Deus, ele tem um propósito. Tudo é para um amadurecimento da gente espiritual. E a gente vai brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Que Deus nos ajude a vencer nessa trajetória que não é fácil. Mergulhar no Jordão quando for preciso, descer e arder o que desce. E lembrar que Deus, ele não vai tratar do físico sem antes tratar do espiritual. Porque às vezes o problema físico está atrelado a um problema espiritual. Nem sempre, mas às vezes. Que Deus em Cristo nos abençoe e que a gente possa fazer como aquele hino, né? Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo
como Naamã, no teu poder. Jesus ainda cura leprosos. Jesus ainda perdoa pecado. Jesus ainda usa quem não é nada. Mesmo que as pessoas te julguem, olhe para Jesus. Mesmo que te escanteiem, olhe para Jesus. Mesmo que não deem nada por você, olhe para Jesus. Porque um dia você vai dizer: bendito é o nome do Senhor, Baruch Shem Haradonai. Valeu a pena tudo que eu passei por amor a Cristo. Valeu a pena. Deus abençoe.